Olá, que bom receber você por aqui. Espero que este audiolivro te ajude no seu processo de expansão de consciência. E se você conhece alguém que também possa gostar desse tipo de conteúdo, compartilhe com essa pessoa, se inscreva e curta o meu canal. Me ajude a expandir essa corrente de luz. Gratidão e vamos à leitura de hoje. Capítulo 3, o bem e o mal. A origem do bem e do mal. 1. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo este princípio todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede deve participar de seus atributos, porque é infinitamente sábio, justo e bom. Nada pode produzir de insensato, de mal e de injusto. O mal que observamos não deve, pois, ter a sua fonte nele. 2. Se o mal, estando nos atributos de um ser especial que se chama Arimani ou Satã, de duas coisas uma, ou este ser seria igual a Deus e, consequentemente, tão poderoso quanto ele, e de toda a eternidade igual a ele, ou lhe seria inferior. No primeiro caso, haveria duas potências rivais lutando sem cessar, cada uma procurando desfazer o que a outra faz e se opondo mutuamente. Essa hipótese é inconciliável com a unidade de vistas que se revela na disposição do universo. No segundo caso, esse ser, sendo inferior a Deus, ser-lhe-ia subordinado, não podendo ter sido igual a ele de toda a eternidade. Sem ser seu igual, teria um começo. Se foi criado, não pode tê-lo sido senão por Deus. Deus teria assim criado o espírito do mal, que seria negação da infinita bondade. Abre parêntese, ver o céu e o inferno, segundo o Espiritismo, capítulo 10, os demônios. Fecha parêntese. 3. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Os males de todas as espécies, físicos ou morais, que afligem a humanidade, apresentam duas categorias que importa distinguir. São os males que o homem pode evitar e aqueles que independem da sua vontade. Entre estes últimos, é preciso colocar os flagelos naturais. O homem cujas faculdades são limitadas não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos objetivos do Criador. Julga as coisas sobre o ponto de vista da sua personalidade, dos interesses factícios e de convenção que se criou e que não estão na ordem da natureza. Por isso é que ele acha frequentemente mal e injusto o que acharia justo e admirável se lhe visse a causa, o fim e o resultado definitivo. Procurando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, reconhecerá que tudo leva a marca da sabedoria infinita e se inclinará diante desta sabedoria, mesmo para as coisas que não compreende. 4. O homem recebeu em herança uma inteligência com a ajuda da qual pode conjurar ou, pelo menos, grandemente atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais ele adquire saber e avance em civilização, menos esses flagelos são desastrosos. Com uma organização social sabiamente providente, poderá mesmo neutralizar-lhes as consequências, quando não puderem ser inteiramente evitadas. Assim, para esses mesmos flagelos, que têm a sua utilidade na ordem da natureza e para o futuro, que ferem no presente, Deus deu ao homem, pelas faculdades com as quais dotou o seu espírito, os meios de paralisar-lhes os efeitos. Assim é que ele saneia os continentes insalubres, neutraliza os miasmas pestilentos, fertiliza as terras incultas e se esforça por preservá-las das inundações, que construiu habitações mais sadias, mais sólidas para resistirem aos ventos, tão necessários para a depuração da atmosfera, que se coloca ao abrigo das intempéries. Foi assim, enfim, que pouco a pouco a necessidade fê-lo criar as ciências, com a ajuda das quais melhora a habitabilidade do globo e aumenta a soma do seu bem-estar.
5. Devendo o homem progredir, os males os quais está exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, iniciando-o na pesquisa dos meios para eles subtrair-se. Se não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria à procura de meios. Seu espírito se entorpeceria na inatividade, não inventaria nada e não descobriria nada. A dor é o agulhão que impele o homem para a frente no caminho do progresso. 6. Mas os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo, pelos seus próprios vícios, aqueles que provêm do seu orgulho, de seu egoísmo, de sua ambição, de sua cupidez, de seus excessos em todas as coisas. Aí está a causa das guerras e das calamidades que elas arrastam, dissensões, injustiça, opressão do fraco pelo forte, enfim, a maioria das doenças. Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria que não têm por objetivo senão o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-las. Sua rota está traçada pela sua consciência. A lei divina está gravada no seu coração e, além disso, Deus o chama sem cessar, através dos seus messias e profetas, por todos os espíritos encarnados que receberam uma missão de esclarecê-lo, moralizá-lo, melhorá-lo, e nestes últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam por toda a parte. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que evitaria os mais pungentes males e que viveria feliz sobre a terra. Se não o faz, é em virtude do seu livre arbítrio, e disso sofre as consequências. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, números 4, 5, 6 e os seguintes. 7. Mas Deus, cheio de bondade, colocou o remédio do lado do mal, quer dizer que o próprio mal faz sair o bem? Chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e faz o homem sentir o desejo de mudar de caminho, instruindo pela experiência, e é compelido a procurar um remédio no bem, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando entra num caminho melhor, é pelo fato da sua vontade e porque reconheceu as inconvenientes do outro caminho. A necessidade o constrange, pois, a se melhorar moralmente para ser mais feliz, como esta mesma necessidade o constrange a melhorar as condições materiais da sua existência. Número 8. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. O mal não é mais um atributo distinto do que o frio não é um fluido especial. Um é o negativo do outro. Aí, onde o bem não existe, existe forçosamente o mal. Não fazer o mal já é o começo do bem. Deus não quer senão o bem. Só do bem vem o mal. Se houvesse na criação um ser predisposto ao mal, nada poderia evitá-lo. Mas o homem, tendo a causa do mal em si mesmo, e tende ao mesmo tempo seu livre-arbítrio, e por guia as leis divinas, evitá-lo-ia quando quisesse. Tomemos um fato vulgar por comparação. Um proprietário sabe que na extremidade do seu caminho há um lugar perigoso onde poderia perecer ou se ferir aquele que ali se aventurasse. O que fez para prevenir os acidentes? Coloca perto do local um aviso, tornando proibido ir mais longe por causa do perigo. Eis a lei. Ela é sábia e previdente. Se, malgrado isso, um imprudente não o tem em conta e passa além, se lhe ocorre algo mal, a quem pode imputar senão a si mesmo? Assim ocorre com todo o mal. O homem o evitaria se observasse as leis divinas. Deus, por exemplo, colocou um limite à satisfação das necessidades. O homem é advertido pela sociedade
se ultrapassa esse limite, o faz voluntariamente. As doenças, as enfermidades, a morte que lhe podem ser consequentes são, pois, o fato de sua imprevidência e não de Deus. 9. O mal sendo o resultado das imperfeições do homem e o homem sendo criado por Deus, dir-se-á, se não criou o mal, pelo menos a causa do mal, se houvesse feito o homem perfeito, o mal não existiria. Se o homem tivesse sido criado perfeito, seria levado fatalmente ao bem. Ora, em virtude o seu livre arbítrio, ele não é levado fatalmente nem ao bem nem ao mal. Deus quis que fosse submetido à lei do progresso e que esse progresso fosse o futuro do seu próprio trabalho, a fim de que dele tivesse o mérito, do mesmo modo que carrega a responsabilidade do mal, que é o fato da sua vontade. A questão, pois, é saber qual é no homem a fonte da propensão para o mal. O erro consiste em pretender que a alma tenha saído perfeita das mãos do Criador, ao passo que este, ao contrário, quis que a perfeição fosse o resultado da depuração gradual do espírito e sua própria obra. Deus quis que a alma, em virtude do seu livre-arbítrio, pudesse optar entre o bem e o mal e que ela chegasse aos seus fins últimos por uma vida militante e resistindo ao mal. Se tivesse feito a alma perfeita como ele, e que saindo das suas mãos a tivesse associado à sua beatitude eterna, não a teria feito a sua imagem, mas semelhança a ele mesmo. A razão do Espiritismo, capítulo 5. Número 10. Se estudam todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que tem seu princípio no instinto da conservação. Esse instinto está com toda a sua força nos animais e nos seres primitivos, que mais se aproximam da animalidade. Aí só ele domina, porque neles não há ainda, por contrapeso, o senso moral. O ser ainda não nasceu para a vida intelectual. O instinto se enfraquece, ao contrário, à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. O destino do homem é a vida espiritual, mas nas primeiras fases de sua existência corpórea, não há senão necessidades materiais a satisfazer. E para esse fim, o exercício das paixões é uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos materialmente falando. Mas saído desse período, há outras necessidades. Necessidades primeiro semi-morais e semi-materiais, depois exclusivamente morais. E então, quando o espírito domina a matéria, se lhe sacode o jugo, avança no caminho providencial e se aproxima da sua destinação final. Se, ao contrário, se deixa dominar por ela, se atrasa, assimilando-se ao animal. Nessa situação, o que outrora era um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, torna-se um mal, não somente por não ser mais uma necessidade, mas porque isso se torna nocivo à sua espiritualização do ser. Tal o que é qualidade na criança e se torna defeito no adulto. O mal assim é relativo e a responsabilidade proporcionada ao grau de adiantamento. Todas as paixões têm, pois, a sua utilidade providencial. Sem isso, Deus teria feito algo inútil e nocivo. E o abuso que constitui o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mas, mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, escolherá livremente entre o bem e o mal. O instinto e a inteligência. 11. Que diferença há entre o instinto e a inteligência? Onde termina um e onde começa a outra? O instinto é uma inteligência rudimentar,
ou é uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Nos atos instintivos não há nem reflexão, nem combinação e nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e a terra nutritiva, que a flor se abre e se fecha alternativamente, segundo a necessidade, que as plantas trepadeiras se enrolam em torno do seu apoio ao se engancharem com suas gavinhas. E pelo instinto que os animais são advertidos do que lhes é útil ou nocível, que se dirigem segundo as estações para os climas propícios, que constroem sem lições preliminares com mais ou menos arte, segundo as espécies, camas macias e abrigos para sua prole, engenhos para prender na armadilha a presa da qual se nutrem, que manejam com destreza armas ofensivas e defensivas de que estão providos, que os sexos se aproximam, que a mãe alimenta os seus pequenos e que estes procuram o seio da mãe. Entre os homens, o instinto domina exclusivamente no início da vida. É pelo instinto que a criança faz os seus primeiros movimentos, que agarra o seu alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que ensaia falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais são os movimentos espontâneos para evitar um perigo, para se afastar de um risco, para manter o equilíbrio. Tais são ainda o pestanejo das pálpebras para atenuar o clarão da luz, a abertura maquinal da boca para respirar, etc. 12. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, seguindo a oportunidade das circunstâncias, incontestavelmente, é um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instintivo. Aquele que denota a reflexão, a combinação, uma deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não o é. O instinto é um guia seguro que jamais se engana. A inteligência, só pelo fato de ser livre, por vezes está sujeita a erro. Se o ato instintivo não tem caráter do ato inteligente, apesar disso, revela uma causa inteligente, essencialmente previdente. Se admite que o instinto tem a sua fonte na matéria, é preciso admitir que a matéria é inteligente, seguramente, mesmo mais inteligente e providente do que a alma, uma vez que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência se engana. Se considera o instinto uma inteligência rudimentar, como se explica que seja, em certos casos, superior à inteligência racional? Que possa dar a possibilidade de executar coisas que esta não pode produzir? Se é o atributo de um princípio espiritual que venha a ser esse princípio, uma vez que o instinto desapareça, esse princípio estaria aniquilado? Se os animais não estão dotados senão do instinto, seu futuro é sem resultado, seus sofrimentos não têm nenhuma compensação, isto não estaria conforme nem com a justiça e nem com a bondade de Deus. Capítulo 2, número 19. 13. Segundo um outro sistema, o instinto e a inteligência teriam um único e mesmo princípio. Chegado a um certo grau de desenvolvimento,
que no início não teria senão as qualidades do instinto, sofreria uma transformação que lhe daria as da inteligência livre. Se for assim no homem inteligente que perde a razão e não é mais guiado senão pelo instinto, a inteligência retornaria ao seu estado primitivo. E quando recobrasse a razão, o instinto tornar-se-ia inteligente. E assim, alternativamente, a cada acesso, o que não é admissível. Aliás, a inteligência e o instinto, com frequência, se mostram simultaneamente no mesmo ato. No andar, por exemplo, os movimentos da perna é instintivo. O homem coloca um pé diante do outro maquinalmente, sem nisso pensar, mas quando quer acelerar ou moderar a sua marcha, levantar o pé ou desviar para evitar um obstáculo, a cálculo, combinação, ele age de propósito deliberado. O impulso involuntário do movimento é ato instintivo. A direção calculada do movimento é ato inteligente. O animal carnívoro é levado pelo instinto a se alimentar de carne, mas as preocupações que toma e varia segundo as circunstâncias para apanhar a sua presa e a sua previdência das eventualidades são atos da inteligência. 14. Uma outra hipótese que, de resto, se alia perfeitamente à ideia da unidade de princípio, resulta do caráter essencialmente providente do instinto e concorda com o que o Espírito nos ensina quanto às relações do mundo espiritual e do mundo corpóreo. Sabe-se agora que os espíritos desencarnados têm por missão velar sobre os encarnados, dos quais são os protetores e os guias que os envolvem com seus eflúvios fluídicos, que o homem frequentemente age de modo inconsciente sob a ação desses eflúvios. De outra parte, sabe-se que o instinto que produz atos inconscientes predomina nas crianças e, em geral, nos seres cuja razão é fraca. Ora, segundo essa hipótese, o instinto não teria um atributo nem da alma, nem da matéria, não pertenceria ao próprio ser vivo, mas seria um efeito da ação direta dos protetores invisíveis que supriram a imperfeição da inteligência, provocando eles mesmos os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Seria como a andadeira com a ajuda da qual se sustém a criança que ainda não sabe andar, mas, do mesmo modo, se suprime gradualmente o uso da andadeira, à medida que a criança se sustém sozinha. Os espíritos protetores deixam entregues a si mesmos os seus protegidos, à medida que estes podem se guiar por suas próprias inteligências. Assim, o instinto, longe de ser o produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, seria o resultado de uma inteligência estranha na plenitude de sua força. Inteligência protetora suprindo a insuficiência, seja de uma inteligência mais jovem, que levaria a fazer inconscientemente para o seu bem o que esta fosse incapaz de fazer por si mesma, seja de uma inteligência madura, mas momentaneamente entravada no uso das suas faculdades, assim como ocorre no homem na infância e nos casos de idiotia e de afecções mentais. Diz-se proverbialmente que há um Deus para as crianças, os loucos e os alcoólatras. Esse ditado é mais verdadeiro do que se crê. Esse Deus não é outro que o espírito protetor que vela sobre o ser incapaz de se proteger pela sua própria razão. 15.
Nessa ordem de ideias, pode-se ir mais longe. Essa teoria, por racional que seja, não resolve todas as dificuldades da questão. Se são observados os efeitos do instinto, nota-se antes de tudo uma unidade de vista e de conjunto, uma garantia de resultado que não existem mais desde que o instinto é substituído pela inteligência livre. Além do mais, na apropriação tão perfeita e tão constante de faculdades instintivas, as necessidades de cada espécie, reconhece-se uma profunda sabedoria. Essa unidade de vistas não poderia existir sem a unidade de pensamentos, e a unidade de pensamentos é incompatível com a diversidade das aptidões individuais. Só ela poderia produzir esse conjunto tão perfeitamente harmonioso que prossegue desde a origem dos tempos e em todos os climas com uma regularidade e uma precisão matemática, sem jamais falhar. A uniformidade no resultado das faculdades instintivas é um fato característico que implica forçosamente na unidade da causa. Se essa causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instinto quantas há de indivíduos, desde a planta até o homem. Um efeito geral, uniforme e constante deve ter uma causa geral, uniforme e constante. Um efeito que acusa sabedoria e previdência deve ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa sábia e previdente, sendo necessariamente inteligente, não poderia ser exclusivamente material. Não se encontrando nas criaturas encarnadas e desencarnadas as qualidades necessárias para produzir tal resultado, será preciso remontar mais alto, quer dizer, ao próprio Criador. Se reporta a explicação que foi dada sobre a maneira pela qual se pode conceber a ação providencial, se imaginar todos os seres penetrados de um fluido divino, soberanamente inteligente, compreender-se-á a sabedoria previdente à unidade, de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos para o bem de cada indivíduo. Essa solicitude é tanto mais ativa quanto o indivíduo tenha menos recursos em si mesmos e na própria inteligência. Por si, ela se mostra mais e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores do que no homem. Segundo essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia seguro. O instinto maternal, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, acha-se realçado e enobrecido. Em razão das suas consequências, não seria preciso entregá-lo às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Pelo órgão da mãe, Deus vela ele mesmo sobre as suas criaturas nascentes. 16. Essa teoria não destrói em nada o papel dos espíritos protetores, cujo concurso é um fato adquirido e provado pela experiência. Mas deve-se notar que a ação destes é essencialmente individual, que ela se modifica segundo as qualidades próprias do protetor e do protegido e que, em nenhuma parte, tem a uniformidade e a generalidade do instinto. Deus, em sua sabedoria, conduz ele mesmo cegos, mas confia às inteligências livres o cuidado de conduzirem os clarividentes para deixar a cada um a responsabilidade dos seus atos. A missão dos espíritos protetores é um dever que aceitam voluntariamente e que é, para eles, um meio de adiantamento, segundo a maneira pela qual o cumprem. 17. Todas as maneiras de encarar o instinto são necessariamente hipotéticas e nenhuma tem um caráter suficiente de autenticidade para ser dada como solução definitiva.
A questão um dia será certamente resolvida quando se tiver reunido os elementos de observação que faltam agora. Até lá, é preciso limitar-se a submeter as diversas opiniões ao cadinho da razão e da lógica e esperar que a luz se faça a solução que mais se aproximará da verdade será necessariamente aquela que melhor corresponda aos atributos de Deus, quer dizer, a soberana bondade e a soberana justiça. Capítulo 2, número 18. Sendo o instinto o guia e as paixões os impulsos das almas, no primeiro período do seu desenvolvimento, se confundem em seus efeitos. Há, entretanto, entre esses dois princípios diferenças que é essencial considerar. O instinto é um guia seguro, sempre bom, em um tempo dado, pode se tornar inútil, porém, jamais nocivo. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. As paixões, nas primeiras idades da alma, têm de comum com o instinto o fato de que os seres delas são solicitados por uma força igualmente inconsciente. Elas nascem mais particularmente das necessidades do corpo e se prendem mais do que o instinto ao organismo. O que as distingue, sobretudo, do instinto é que são individuais e não produzem, como este último, efeitos gerais e uniformes. Vê-se, ao contrário, que variam de intensidade e de natureza, segundo os indivíduos. Elas são úteis como estimulantes até a eclosão do senso moral que, de um ser passivo, faz um ser racional. Nesse momento, elas não só se tornam inúteis, mas nocivas ao adiantamento do espírito, no qual retardam a desmaterialização, enfraquecem-se com o desenvolvimento da razão. 19. O homem que não agisse constantemente, senão pelo instinto, poderia ser muito bom, mas deixaria dormir a sua inteligência. Seria igual à criança que não deixasse as andadeiras e não soubesse se servir dos seus membros. Aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, mas, ao mesmo tempo, muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões não se domam senão pelo esforço da vontade. Destruição dos seres vivos uns pelos outros. 20. A destruição recíproca dos seres vivos é uma das leis da natureza que, à primeira vista, parece se conciliar menos com a bondade de Deus. Pergunta-se por que fez uma necessidade de se entredevorarem para se nutrirem às expensas um dos outros. Para aquele que não vê a matéria que limita a sua visão à vida presente, com efeito, isso parece uma imperfeição na obra divina. É que, em geral, os homens julgam a perfeição de Deus sob o seu ponto de vista. Seu próprio julgamento é a medida da sua sabedoria e pensam que Deus não saberia fazer melhor do que eles mesmos fazem. Sua vista curta, não lhes permitindo julgar o conjunto, não compreendem que um bem real pode sair de um mal aparente. O conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua essência verdadeira, e da grande lei da unidade que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia, precisamente onde não via, senão uma anomalia e uma contradição. 21. A verdadeira vida do animal quanto a do homem não está mais no envoltório corporal do que no vestuário. Ela está no princípio inteligente que pré-existe e sobrevive ao corpo. Esse princípio tem necessidade do corpo para se desenvolver pelo trabalho que deve cumprir na matéria bruta
Usa-se o corpo nesse trabalho, mas ao espírito não se usa, ao contrário, dele sai a cada vez mais forte, mais lúcido e mais capaz. Que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos frequentemente de envoltório? Por isso, não é menos espírito, é absolutamente como se um homem renovasse 100 vezes o seu vestuário no ano, e por isso não deixaria de ser o mesmo homem. Pelo espetáculo incessante da destruição, Deus ensina aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e suscita neles a ideia da vida espiritual, em lhes fazendo desejá-la como uma compensação. Deus, dir-se-á, não poderia chegar ao mesmo resultado por outros meios e sem obrigar os seres vivos a se entredestruírem. Se tudo é sabedoria na sua obra, devemos supor que esta sabedoria não deve falhar mais sobre esse ponto do que sobre os outros? Se não o compreendemos, é preciso atribuir ao nosso adiantamento. Todavia, podemos experimentar procurando-lhe a razão, tomando por bússola esse princípio. Deus deve ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, pois, em tudo sua justiça e sua sabedoria, e inclinemo-nos diante do que ultrapassa o nosso entendimento. 22. Uma primeira unidade que se apresenta nessa destruição, utilidade puramente física, é verdade. É esta: os corpos orgânicos não se mantêm senão com a ajuda de matérias orgânicas. Só essas matérias contendo os elementos nutritivos necessários à sua transformação. Os corpos, instrumentos da ação do princípio inteligente, tendo necessidade de serem necessariamente renovados, a providência fá-los servir à sua manutenção mútua, e por isso que os seres se nutrem uns dos outros. E é então o corpo que se nutre do corpo, mas o espírito não é nem aniquilado nem alterado, não é senão despojado do seu envoltório. Revista Espírita de agosto de 1864, para página 241. 23. Há, por outro lado, considerações morais de ordem mais elevada. A luta é necessária ao desenvolvimento do espírito. É na luta que ele exerce as suas faculdades. Aquele que ataca para obter a sua nutrição e aquele que se defende para conservar a sua vida rivalizam em astúcia e inteligência e aumentam por isso mesmo suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe, mas que em realidade o mais forte ou mais hábil retirou do mais fraco? Seu vestuário de carne, nenhuma outra coisa, o espírito que não está morto retornará um outro mais tarde. O senso 24. Nos seres inferiores da criação, naqueles em que o senso moral não existe, ou a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não poderia ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas necessidades é a da nutrição. Lutam, pois, unicamente para viver, quer dizer, para agarrar ou garantir uma presa, porque não poderiam ser estimulados por um motivo mais elevado. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. No homem, há um período de transição no qual ele se distingue com dificuldade do animal. Nas primeiras idades, o instinto animal domina e a luta tem ainda por motivo a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, o instinto animal e o sentimento moral se contrabalançam. O homem então luta não mais para se nutrir, mas
para satisfazer sua ambição, seu orgulho, a necessidade de dominar. Para isso lhe é ainda preciso destruir. Mas à medida que o senso moral predomina, a sensibilidade se desenvolve, a necessidade da destruição diminui, acaba mesmo por se apagar e se tornar odiosa. Então o homem tem horror ao sangue. Entretanto, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, porque, mesmo chegando a esse ponto, que nos parece culminante, está longe de ser perfeito. Não é senão ao preço da sua atividade que adquire conhecimentos, experiência e que se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas, desde esse momento, a luta que era sangrenta e brutal torna-se puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades e não mais contra os seus semelhantes. Nota de rodapé. Sem nada prejudicar sobre as consequências que se poderiam tirar desse princípio, quisemos somente demonstrar por esta explicação que a destruição dos seres vivos um pelos outros não infirma em nada a sabedoria divina e que tudo se encadeia nas leis da natureza. Esse encadeamento é necessariamente rompido se se faz abstração do princípio espiritual. É por isso que tantas questões são insolúveis e não se considera senão a matéria. As doutrinas materialistas levam nelas o princípio da sua destruição. Tem contra elas não somente o antagonismo com as aspirações da universalidade dos homens, suas consequências morais que as farão sobressair-se como dissolventes da sociedade, mas ainda a necessidade de se experimentar, de tomar conhecimento do que nasce do progresso. O desenvolvimento intelectual leva o homem à procura das causas. Ora, por pouco que refletisse, não tardaria em reconhecer a impotência do materialismo para tudo explicar, como doutrinas que não satisfazem nem o coração, nem a razão, nem a inteligência, que deixam problemáticas as questões mais vitais. Poderiam então prevalecer? O progresso das ideias matará o materialismo como matou o fanatismo. Capítulo 4. Papel da ciência na Gênese. 1. A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a da sua religião. Por isso, os seus primeiros livros foram livros religiosos, e como todas as religiões se pretendem ao princípio das coisas, que são também o da humanidade, deram sobre a formação e disposição do universo explicações em relação com o estado dos conhecimentos da época e dos fundadores. Disso resultou que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros de ciência, como foram, durante muito tempo, o único código das leis civis. 2. Nos tempos primitivos, os meios de observação eram necessariamente muito imperfeitos. As primeiras teorias sobre o sistema do mundo deviam estar maculadas por erros grosseiros, mas tivessem sido esses meios tão completos como são hoje, os homens não teriam sabido deles se servirem. Aliás, não podiam ser senão o fruto do desenvolvimento da inteligência e do conhecimento sucessivo das leis da natureza. À medida que o homem avançou no conhecimento dessas leis, penetrou os mistérios da criação e retificou as ideias que fez sobre a origem das coisas. 3. O homem foi incapaz de resolver os problemas da criação até o momento em que a chave deles lhe foi dada pela ciência. Foi necessário que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse nele mergulhar seus olhares, que
pelo poder do cálculo, pudesse-se determinar com precisão rigorosa o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes, que a física lhe revelasse as leis da gravidade, do calor, da luz e da eletricidade, que a química lhe ensinasse as transformações da matéria e a mineralogia, os materiais que formam a crosta do globo, que a geologia lhe ensinasse a ler nas camadas terrestres a formação gradual deste mesmo globo. A botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia deveriam iniciá-lo na filiação e na sucessão dos seres organizados com a arqueologia, pode seguir as marcas da humanidade através das idades, todas as ciências, em uma palavra, completando-se umas às outras, deveriam trazer o seu contingente indispensável para o conhecimento da história do mundo. Na sua falta, o homem não tinha por guia senão as suas primeiras hipóteses. Também, antes que o homem possuísse esses elementos de apreciação, todos os comentaristas da Gênese, cuja razão se furtava às impossibilidades materiais, volteavam no mesmo círculo, sem poderem dele sair, e não o puderem, senão quando a ciência abriu o caminho, abrindo brecha no velho edifício das crenças. E então tudo mudou. Tudo mudou de aspecto. Uma vez que encontrado o fio condutor, as dificuldades foram prontamente aplainadas. Em lugar de uma gênese imaginária, teve-se uma gênese positiva e, de alguma sorte, experimental. O campo do universo se estendeu ao infinito. Viu-se a Terra e os astros se formarem gradualmente, seguindo leis eternas e imutáveis que testemunham bem melhor a grandeza e a sabedoria de Deus do que uma criação miraculosa, saída de repente do nada, como uma mudança de objetivo por uma ideia súbita da divindade, depois de uma eternidade de inação. Uma vez que é impossível conceber a Gênese sem os dados fornecidos pela ciência, pode-se dizer com toda a verdade que a ciência está chamada a constituir a verdadeira Gênese segundo as leis da natureza. 4. No ponto em que chegou no século XIX, a ciência resolveu todas as dificuldades do problema da Gênese? Seguramente não, mas é incontestável que lhe destruiu sem retorno todos os erros capitais e que lhe colocou os mais essenciais fundamentos sobre dados irrecusáveis. Os pontos ainda incertos não são propriamente falando, senão questões de detalhes, cuja solução qualquer que ela seja no futuro, não poderá prejudicar o conjunto. Aliás, malgrado todos os recursos dos quais pôde dispor, faltou-lhe, até este dia, um elemento importante sem o qual a obra não poderia estar jamais completa. 5. De todas as Gêneses antigas, a que mais se aproxima dos dados científicos modernos, malgrados os erros que ela encerra e que hoje são demonstrados até a evidência, é incontestavelmente a de Moisés. Alguns dos seus erros são mais aparentes do que reais e provém dessa a falsa interpretação de certas palavras cujo significado primitivo se perdeu, passando de idioma em idioma pela tradução, ou cuja acepção mudou com os costumes dos povos, seja pela forma alegórica particular ao estilo oriental, e das quais tornou-se a letra em lugar de procurar-lhe o espírito. 6. A Bíblia contém, evidentemente, fatos que a razão, desenvolvida pela ciência, não poderia hoje aceitar,
e outros que parecem estranhos e repugnam porque se prendem a costumes que não são mais os nossos, mas ao lado disso haveria parcialidade, não reconhecendo que ela encerra grandes e belas coisas. A alegoria nela tem um lugar considerável e sob esse véu esconde verdades sublimes que aparecem se procura o fundo do pensamento. Porque então o absurdo desaparece? Porque não foi levantado esse véu mais cedo? De uma parte foi a falta de luzes que apenas a ciência e a filosofia podem dar, e por outro lado, o princípio da imutabilidade absoluta da fé, resultado de um respeito muito cego pela letra, foi o qual a razão deveria se inclinar e, por consequência, o medo de comprometer os fundamentos de crenças estabelecidas sobre o sentido literal. Essas crenças, partindo de um ponto primitivo, houve o receio de que, se o primeiro anel da cadeia viesse a se romper, todas as malhas da rede acabariam por se separar. Por isso fecharam-se os olhos, mesmo assim, mas fechar os olhos sobre o perigo não é evitá-lo. Quando o edifício cede, não é mais prudente substituir imediatamente as pedras más por boas, antes de esperar por respeito à antiguidade do edifício, que o mal se torne sem remédio e que seja preciso reconstruí-lo de alto a baixo? 7. A ciência, levando as suas investigações até as entranhas da terra e a profundeza dos céus, tem demonstrado, pois, de maneira irrecusável, os erros da gênese mosaica presa à letra e a impossibilidade material de que as coisas tenham se passado assim como estão textualmente reportadas. Elas têm por isso mesmo ferido profundamente as crenças populares. A fé ortodoxa, com isso, se impressionou, porque pensou ver a sua pedra de toque retirada. Mas quem deveria ter razão? A ciência, caminhando prudentemente e progressivamente sobre o terreno sólido dos números e da observação, sem nada afirmar antes de ter a prova na mão, ou uma relação escrita numa época na qual os meios de observação faltavam absolutamente? Quem deve prevalecer? Afinal de contas, aquele que diz que 2 mais 2 são 5 e se recusa a verificar, ou aquele que diz que 2 mais 2 são 4 e o prova? 8. Mas então disse, se a Bíblia é uma revelação divina, Deus está, pois, enganado? Se não é uma revelação divina, não tem mais autoridade e a religião desmorona por falta de base. De duas coisas uma, ou a ciência está errada ou tem razão. Se tem razão, não pode resultar que uma opinião contrária seja verdadeira. Não há revelação que possa se impor sobre a autoridade dos fatos. Incontestavelmente, Deus, que é todo verdade, não pode induzir os homens em erro, nem conscientemente, nem inconscientemente, sem o que não seria Deus. Se, pois, os fatos contradizem as palavras que lhes são atribuídas, disso é preciso concluir, logicamente, que não as pronunciou ou que foram tomadas em sentido contrário. Se a religião sofre em algumas partes de suas contradições, o erro não se deve à ciência, que não pôde fazer que aquilo que é não seja, mas aos homens, por terem fundado prematuramente dogmas absolutos, dos quais fizeram uma questão de vida ou de morte, sobre hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pela experiência. Há coisas com abandono das quais é preciso se ressignificar, queira ou não queira, quando se pode dispor de outro modo.
Quando o mundo caminha, não podendo detê-lo à vontade de alguns, o mais sábio está em segui-lo e se acomodar com um novo estado de coisas antes de se agarrar ao passado, que desmorona com o risco de cair com ele. 9. Seria preciso, por respeito aos textos considerados sagrados, impor silêncio à ciência? Isso teria sido coisa tão impossível quanto o impedir a terra de girar. As religiões, quaisquer que sejam, nunca ganharam nada por sustentarem outros manifestos, por sustentarem erros manifestos. A missão da ciência é descobrir as leis da natureza. Ora, como essas leis são obras de Deus, não podem ser contrárias às religiões fundadas sobre a verdade. Lançar anátema ao progresso por atentatório à religião é lançá-lo à própria obra de Deus. Além disso, seria esforço inútil, porque todos os anátemas do mundo não impedirão a ciência de caminhar e a verdade de se fazer luz. Se a religião recusa caminhar com a ciência avança sozinha. 10. Apenas as religiões estacionárias podem temer as descobertas das ciências. Essas descobertas não são funestas, senão aquelas que se deixam ultrapassar pelas ideias progressivas, imobilizando-se no absolutismo das suas crenças em geral. Fazem uma ideia tão mesquinha da divindade que não compreendem que assimilar as leis da natureza reveladas pela ciência é glorificar a Deus por suas obras, mas em sua cegueira não preferem fazer homenagem ao Espírito, nisso preferem fazer homenagem ao espírito do mal. Uma religião que não estivesse em nenhum ponto em contradição com as leis da natureza, nada teria a temer do progresso e seria uma religião invulnerável. 11. A Gênese compreende duas partes: a história da formação do mundo material e a da humanidade. Considerada em seu duplo princípio corpóreo e espiritual, a ciência está limitada na pesquisa das leis que regem a matéria, no próprio homem. Ela não estuda senão o envoltório carnal. Sobre esse aspecto, chegou a constatar com uma precisão incontestável as partes principais do mecanismo do universo e do organismo humano. Sobre esse ponto capital, pode, portanto, completar a Gênese de Moisés e retificar-lhes as partes defeituosas. Mas a história do homem, considerado como ser espiritual, se liga a uma ordem especial de ideias que não é a do domínio da ciência propriamente dita, e da qual esta, por esse motivo, não fez objeto de suas investigações. A filosofia, que tem mais particularmente esse gênero de estudo em suas atribuições, não formulou sobre esse ponto senão sistemas contraditórios, desde a espiritualidade pura até a navegação. Do princípio espiritual e mesmo de Deus, sem outras bases do que as ideias pessoais dos seus autores, deixou, pois, a questão indecisa por falta de controle suficiente. 12. Esta questão, todavia, é para o homem a mais importante por dizer respeito ao problema de seu passado e de seu futuro. A do mundo material não o toca senão indiretamente. O que lhe importa, antes de tudo, é saber de onde vem, para onde vai, se já viveu, se viverá ainda,
e qual sorte lhe está reservada? Sobre todas essas questões, a ciência está muda. A filosofia não dá senão opiniões que concluem em sentido diametralmente oposto, mas ao menos permite sacudir o que faz com que permite discutir, o que faz com que muita gente se anime de seu lado, de preferência ao da religião que não discute. Obrigada por ter chegado até aqui. Curta, comente, compartilhe o meu canal. Ajude a espalhar essa corrente de luz. Gratidão!